Amado, eu peço que você, por favor, abra a sua Bíblia, que é a infalível palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Uma passagem muito conhecida. Pode ir lá? Evangelho de Mateus, capítulo 11. Eu gostaria que você encontrasse o versículo de número 28, capítulo 11 de Mateus. Glória a Deus. Você encontrou? Está escrito assim, Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, querido? Você que crê na palavra de Deus, você que crê que a Bíblia é a verdade de Deus, gostaria que você fechasse seus olhos por um instante. Feche seus olhos por um instante nessa noite. Não sei como é que você está aqui, como é que você se apresenta diante do Senhor nessa noite, querido. Mas eu sei que existe um Deus que é todo poderoso, Ele sonda cada um de nós, Ele está aqui também, recebendo o nosso louvor, nossa adoração, e os ouvidos dele estão abertos a ouvir a nossa oração nessa noite. Então abra a tua boca e fala com o Senhor teu Deus, esse Deus que você serve com fidelidade. Fala a Ele, porque Ele está aqui nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus todo-poderoso, Deus maravilhoso, Deus que nós amamos, Deus que nós servimos, Deus, o qual nós um dia entregamos a nossa vida para Ti, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado bem de todas as coisas, e o Senhor cuidaria bem das nossas vidas, e é realmente, Deus, isso que o Senhor tem feito. O Senhor tem, Deus, nos abençoado grandemente, Pai. O Senhor tem feito, Deus, transbordado sobre as nossas vidas a Tua graça, do Teu perdão, da Tua unção, da Tua fidelidade, Deus, sobre cada um de nós. Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por mais um momento, Deus, na Tua presença. Obrigado, Deus, por mais um momento, Pai, na Tua casa. Um momento, Deus, que nós saímos lá do nosso lar para estar aqui, Senhor, por Tua causa, para Te glorificar, Deus, para Te adorar, porque Tu és bendito, porque Tu és o amado das nossas almas, o Deus que nós amamos mais do que tudo que nós temos ou do que tudo que nós somos, é a Ti, Senhor. Então, Pai, nessa noite, recebe, Senhor, a nossa oração nessa noite, recebe, Senhor, o nosso clamor, Deus, nessa noite, e eu Te peço, Pai, no nome de Jesus, enquanto, Deus, Teus filhos vão orando, Pai, vão glorificando o Teu nome, Pai, vão Te adorando através, Senhor, das suas orações, Pai, em nome de Jesus, o Senhor que sonda cada vida, Pai, eu Te peço, Pai, entra, Senhor, com providência para cada filho Teu, Pai, supre, Deus, toda e qualquer necessidade, derrama o temor do Senhor, Deus, sobre cada um que está aqui, Pai Santo, nessa noite, oh, Pai, em nome de Jesus, porque os Teus filhos querem mais de Ti, Pai, e nós queremos mais de Ti, Pai, porque assim está escrito, Deus, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se sentar aqui por um instante, em nome de Jesus. E algo interessante, algo maravilhoso da palavra de Deus é que ela nunca é a mesma. Até comentávamos sobre isso antes do culto, né? A palavra nunca é a mesma. O pastor tem mudado a palavra? Não. O Espírito Santo, ele tem renovado a palavra de Deus. Isso que é maravilhoso. E interessante que nós comentávamos sobre isso na terça-feira, se não me engano. Ficou um embaralho. Na terça-feira temos estudo aqui, e quarta no Retiro São João. Então eu não sei quando que é terça, quando que é quarta, mas acho que na terça-feira nós comentávamos sobre isso. Jesus, antes de falar essas palavras, olha só que interessante que ele disse no versículo de número 25 do capítulo 11 de Mateus.
Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas dos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. E aí ele continua dizendo: sim, ó Pai, porque assim te aprovo todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, a quem o Filho quiser revelar. É interessante que aqui é uma chave, querido, algo muito interessante. E depois o Senhor começa a falar a respeito daquilo que muitas vezes tem sido ocultado de muitos sábios, de muitos inteligentes, segundo o mundo, e Deus tem revelado simplesmente para aqueles que o buscam, para aqueles que estão aos seus pés. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então você percebe que o conhecer a Deus, não se conhece a Deus numa faculdade, não se conhece a Deus numa universidade, por mais importante que ela seja, ou renomada que ela seja, se no Brasil ou fora do Brasil, não se conhece a Deus assim. Se conhece a Deus de andar com Ele. Jó disse certa vez, embora tivesse um certo conhecimento a respeito de Deus, embora fosse um homem íntegro, reto, temente a Deus, e se desviava do mal, ele disse lá depois de uma experiência com Deus, lá no finalzinho do livro de Jó, ele disse: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço a Deus de andar com Ele. E esse é o verdadeiro conhecimento, amado, andar com o Senhor. Porque você conhecer alguém por informações é uma coisa. Agora você já viu alguém falar a respeito disso? Quando vem alguém importante, por exemplo, a pessoa fala assim, aquelas manias, né? Essa coisa bonita pessoalmente do que pela televisão, ou do que no cartaz, ou alguma coisa desse tipo. Você já ouviu falar? Porque a pessoa ela até então ouvia falar e via meio assim de longe, não conhecia muito bem. Mas quando a pessoa ela chega diante, né, daquela outra que queria conhecer, aí vem aquela empolgação toda, né? E quando nós começamos a andar com Deus, aí a empolgação aumenta, o Espírito Santo vai mostrando cada vez mais a beleza do nosso Deus, da grandeza dele e de realmente quem Ele é. Porque Ele é muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Amém, querido? A nossa mente pequenininha nunca vai conseguir entender realmente a imensidão ou a dimensão do nosso Deus. Mas enquanto isso, nós ficamos com aquilo que nos é dado. Amém? Glória. Então, querido, ele disse assim, depois dessas palavras, ele disse assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, ou algumas traduções usam a expressão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E é interessante isso, interessante tudo isso, porque essa é uma promessa de Deus para a nossa vida, uma promessa de Deus para a igreja do Senhor. É uma promessa de Deus para aquele que se achega diante do Senhor, a pessoa necessitada, né? E é interessante que o privilégio de Deus, o privilégio do Senhor para os homens é exatamente isso. Se revela praticamente nesses poucos versículos que nós lemos. É interessante que o Senhor ele faz praticamente uma troca conosco. E o Senhor fica com aquilo que é pesado para o homem carregar, mas o Senhor ele dá algo que nós podemos suportar. E aí vem a seguinte questão, e aí vem a seguinte interrogação, né? Por que será então que muitas pessoas elas falam assim para Deus: Deus, eu não tenho condição de viver, de continuar a minha vida, e a pessoa ela para no tempo, para a vida com Deus, para até mesmo ministérios, assim, para a obra de Deus. Eu até conversava com alguém que estava aqui à tarde, um pastor amigo nosso, e exatamente isso, para até mesmo ministério, porque fala assim, é pesado demais. É algo assim bem interessante. Existem momentos da vida, nós olhamos para as circunstâncias pelos homens, dificilmente se faria. Mas por Deus você fala: não, Jesus é demais, eu não posso desistir por causa, né? O Jesus está no meio disso, né? Isso é obra de Deus, não é obra do homem. Se fosse obra do homem, tinha deixado para trás faz tempo. Mas essa é obra de Deus. Você fala isso, então, querido, isso te impulsiona a caminhar cada vez mais, porque você está fazendo, você está trabalhando para alguém que é justo, para alguém que é perfeito, para alguém que é maravilhoso.
e por alguém que fez uma obra na nossa vida, a qual nós nunca vamos conseguir pagar, ou pelo menos retribuir na mesma proporção. Eu só quero dividir com você esses 2 versículos, apenas um trechinho, onde ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, né, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É interessante que essa conversa de Jesus se divide em 2 partes. Primeiro ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ponto. Segundo ponto, ele disse assim: tomai sobre vocês o meu jugo, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, primeira coisa, vir ao Senhor todo cansado, todo sobrecarregado, todo oprimido. E se nós quiséssemos ficar isentos de alguma pedrada, nós poderíamos até dizer assim: quem não foi cansado um dia, que atire a primeira pedra. Ou quem não foi oprimido um dia, que atire a primeira pedra. Você vai sair ileso disso. Porque no mundo em que nós vivemos, uma coisa que mais tem são pessoas cansadas, pessoas sobrecarregadas, pessoas oprimidas. Pessoas que não conseguem levar as suas culpas nem do dia presente, mas elas carregam no presente, carregam lá no passado, suas culpas carregam lá no futuro, porque vive o dia de hoje, mas está preocupado com daqui a 30 anos. Aquilo vira um peso na vida da pessoa, que a pessoa não consegue dar, a pessoa não consegue carregar. Mas é interessante, querido, que o alívio sobre a vida da pessoa, o alívio que o Senhor Jesus dá, o alívio que Ele nos promete, né, para aqueles que vão até Ele. Porque tem pessoas que elas simplesmente querem os benefícios de Jesus, mas não querem andar com Jesus, não querem ir até Jesus. Existem grupos de pessoas assim, não trazendo simplesmente para cá, para esse metro quadrado, mas no sentido geral, quando se fala em igreja, a pessoa que quer simplesmente os benefícios do Senhor e não quer o compromisso do Senhor. Querem, por exemplo, ficar assistindo. É como, por exemplo, entre as pessoas que estavam lá, Jesus caminhando, carregando a sua cruz. Sirineu foi tomado, é claro, tiraram, forçaram ele a carregar a cruz, mas apenas um entre uma multidão carregou a cruz, ali juntamente com Jesus, apenas um. Os outros estavam ali, cada um para uma coisa, uns para ver que hora que Jesus ia cair, ou desistir, ou para outros para contemplar os curiosos da vida, e outros ali para, como quem diz assim, para mostrar, olha só o que nós fazemos com aqueles que desobedecem os romanos ou as leis, enfim, cada um estava lá por um motivo. Mas Simão, Sirineu, ele teve o privilégio de carregar a cruz com Jesus e de Jesus. E é interessante que uma coisa que nós entendemos é que Jesus, ele sempre pede para que nós venhamos a carregar algo, espiritualmente falando, nas nossas mãos. Ele pede para que nós venhamos a, primeiro, carregar a cruz. Ele nos chama para compromissos onde nós sempre temos que ter algo que nós conseguimos, nós conquistamos ali na presença dele. As coisas que Jesus pede, nós nunca conseguimos, ou nós nunca conquistamos, ou nós nunca conseguimos obedecer aquilo que Jesus pede, aquilo que Jesus quer para cada um de nós, segundo aquilo que nós entendemos. Então, quando ele pede, quando ele busca algo de nós e diz para nós, olha, faça isso, é porque nós precisamos do recurso dele para que nós venhamos a obedecer a palavra de Jesus. E quando ele fala a respeito de alívio prometido para as nossas almas, irmãos, é interessante que quando nós falamos a respeito de alívio da alma, sabe, a alma é algo assim tão sedento por alívio, que busca prazer e busca paz em tantas coisas, sabe? A alma, querido, muitos até mesmo dizem assim que, assim como diz aquele homem que construiu celeiros e mais celeiros para colocar suas riquezas, aquele avarento, ele disse assim, agora minha alma descansa, goza minha alma. Aí ele ouve uma palavra que diz assim, louco, essa noite pedirão a tua alma vai encontrar descanso nada. Então, se busca descanso para a alma em tantas coisas do mundo em que nós vivemos, amado, que por ser de um recurso humano,
a alma vai ficando cada vez mais sobrecarregada, cada vez mais abatida, cada vez mais oprimida, cada vez mais deprimida. Interessante que nos nossos dias, nos dias de hoje, eu estava no trânsito hoje, fui fazer algumas coisas hoje no médico lá, mas foi interessante que eu acho que daqui uns 5 anos pelo menos não pode, os carros têm que sair das fábricas sem buzina, porque no trânsito o homem ele anda tão, assim, sabe, tão doido que você buzina para alguém, o sujeito já coloca a cabeça para fora. O que foi? Não, buzinando, estou passando aqui. Você não pode ter buzina mais no carro. Você está ali, o sujeito está dando uma reta para sair para a rua. Você buzina, como quem diz assim, pode vir. O sujeito olha todo, buzinando para mim. Não, calma, estou esperando você sair que eu vou dar a cobertura para você, pode ir. Assim, sabe, querido? Você olha assim, vamos aparência. Mas isso, querido, é nada mais, nada menos que perturbação da alma. Perturbação seria almas cansadas, almas sobrecarregadas, almas ali aflitas, querendo sim um descanso. Querendo um descanso. Mas a pessoa às vezes ela tem sido fraca. Por quê, querido? Porque naquela luta que nós vemos na palavra de Deus entre corpo, alma e espírito, entre a carne e o espírito, a alma fica ali no meio e a carne, infelizmente, muitas vezes começa a prevalecer. E vem toda essa fatiga, toda essa angústia, todo esse desejo de matar, de roubar, de destruir, de fazer aquilo que é obra, na verdade, do príncipe desse mundo. Isso toma conta da vida da pessoa. E você não escuta um bom dia por quê? Tá igual o de ontem. De ontem foi ruim. A pessoa de manhãzinha já mal-humorada. Rapaz, você tomou café? Dormiu de olho virado, dormiu de cabeça para baixo? De manhãzinha já mal-humorada. Alma, querido, afadigada, alma aflita, alma abatida, sabe, querido, alma angustiada. E quando Jesus ele oferece para cada um de nós o alívio para as nossas almas, ele não oferece simplesmente o alívio para as nossas almas, mas ele pede para que a gente venha até ele traz o alívio sim, para que ele possa começar a interferir, vamos dizer assim, ou entrar com providência nas nossas vidas. Porque Jesus entrar com providência em uma vida, querido, que está totalmente perturbada, para preparar, por exemplo, esse aeroporto aqui para esses aviões grandes. Vocês estavam vendo, né, por cima do aeroporto, eu estava vendo por cima do aeroporto como é que está a pista lá que a gente não tem acesso. Estava vendo lá toda preparada, interessante, né, para toda a manobra que ele faz lá. Mas teve toda uma preparação. Porque quando nós estudamos aqui em Sorocaba, era campo de avião, aqui era terra, aeroporto era terra, tudo terra, fazia um poeirão doido, quando subia o avião, ninguém chegava mais nada. Mas só descia assim, sabe, em tempo de chuva, não descia assim avião aqui. Mas toda uma preparação para que o maior pudesse vir em segurança e fazendo todo o teu trabalho, todo o teu trajeto, sem problema nenhum. Agora, como por exemplo as nossas vidas, para nós encontrarmos alívio para a nossa alma, para que nós tenhamos que o Senhor venha fazer uma obra maior na nossa vida, é necessário uma entrega. É necessário uma entrega. Jesus não faz nada na vida de ninguém, querido, que a pessoa não queira. Não faz nada. Deus fala assim para o sujeito: eu vou mudar a tua vida, hein? Eu vou te transformar. O sujeito vai: não, Deus, eu não quero não. Deus, não, eu vou te transformar assim. Claro que eu vou vir aqui, vou mudar a tua vida. Não é assim. Mas a pessoa tem que dizer: Senhor, eu quero mudança na minha vida. Quero transformação. Eu quero caminhar com o Senhor, mas eu quero que o Senhor, antes do Senhor deixar bonito por fora, eu quero que o Senhor deixe bonito por dentro. Eu quero que o Senhor venha fazer a obra de dentro para fora, Deus. Para que quando Deus sair uma palavra da minha boca, Deus, seja porque está no meu coração e eu quero botar isso para fora porque vem do Senhor. Sabe, querido? Mas tudo isso, a preparação, a entrega, a busca diante do Senhor. E é interessante que isso está ligado à aproximação de Deus, à aproximação de Jesus. E nós sempre, quando falamos na terça-feira, nós sempre falamos a respeito disso, né? A respeito da aproximação, a respeito da pessoa querer estar com Deus, querer estar com o Senhor. E isso nós juntamos com um compromisso com Deus. O Senhor não vai aliviar, querido, se não houver aproximação, se não houver
o compromisso, se não houver o querer. E daí então o motivo de nós entendermos porque nós vemos as pessoas dentro de tantas igrejas com obra pela metade nas suas vidas. Deus não faz a obra por completo, faz se nós quisermos. Senão fica que nem a obra dos candidatos aí. Você vai passar em cima da ponte de carro, o carro não sente tanto, mas morre, é duro assim. Parece que andando de cavalo, falta espora, Paulo. Meu Deus, você já andou em cima daquela ponte que vai, você desce a Comendador Éder, depois sobe, passa por cima do terminal, parece que está andando de cavalo. Todo mundo, que ser atrito que tem aqui, essa é a obra do ano. Ela é sempre incompleta, sempre incompleta. Mas a obra que Deus ele começa na nossa vida é a obra completa. Ele começou, ele é poderoso para terminar. Mas ele vai terminar quando nós damos a liberdade. Senhor, termina a obra, Deus, na minha vida. Conclui, Senhor, completa a obra na minha vida. E eu, como demonstração de que eu quero, Senhor, eu vou me aproximar de Ti. Eu vou assumir um compromisso com o Senhor. Eu vou estar aos Teus pés. Eu vou estar na Tua presença, Deus. Eu vou estar sempre do lado do Senhor. Então, querido, ele começa a fazer esse trabalho. Ele começa a dar descanso para a nossa alma. Porque até então não estamos confiando mais em nós mesmos, mas estamos confiando e passamos a confiar, a depositar nossa confiança no Senhor. E a obra do Senhor na nossa vida, querido, na verdade Ele nos chamou para fazer algo completo na nossa vida, e não pela metade. Sabe por quê? Então, tanta coisa pela metade, é porque quando o Senhor começa a fazer algo, eu saio da presença, e aquilo fica por terminar. Você imaginou você fazendo uma parede desse tamanho aqui, você lá querendo construir um negócio, sai do lugar? Você falou, é a mesma coisa, ou as coisas fogem do lugar. A intenção é terminar, mas aquilo tem que estar ali, exatamente no lugar onde o Senhor nos chamou, exatamente no lugar onde o Senhor nos plantou, onde o Senhor nos colocou, exatamente nesse lugar, senão a obra fica por completo. Eu contava a respeito disso ontem, lá no Retiro, São João, com os bons irmãos, comentávamos com ele lá, a respeito disso, quando o Senhor nos chamou para o ministério, quando o Senhor nos chamou e a obra estava por completo. Porque até então a gente estava ali meio que debaixo da autoridade dos homens e temendo a isso. E quando a gente ouve a voz de Deus, querido, e contraria tudo aquilo que está diante de você, parece que o temor toma conta do coração. Você fala, meu Deus, fazer o quê? Só que quando você dá ouvidos à voz de Deus, Deus começa a fazer algo diferente na tua vida. Ainda que Deus tenha que começar tudo novo, mas Ele faz conforme a vontade dEle. Então, entre tantas vozes que você tem para ouvir, dá um conselho para você: ouça a voz de Deus, dê crédito para ela e obedeça a palavra de Deus, a voz dEle. Amém, querido? Então, querido, para que nós possamos encontrar descanso para as nossas almas. Interessante, ele fala assim, ó, venha a mim. A pessoa às vezes não quer ir até Jesus, amado. Pastor, eu tenho que ir até Jesus para Ele fazer a nossa. A gente também não quer nada, né? Os antigos falavam assim, meu avô falava assim, meu pai falava, minha mãe falava assim, você quer, não faz isso, mano, você está falando, porque os antigos falavam, de todo mundo lá. Eles falavam assim, você quer moleza? Vai tomar bêbado na descida. Tem moleza, né? Então, às vezes a gente quer moleza, mano, moleza, sabendo que na verdade alguém pagou um preço, não por ele, porque ele não precisava disso, mas pagou por nós, para nos abençoar. E ainda assim a gente quer ficar no lugar de conforto, de comodismo. Você está bom aqui, está bom nada, querido. Nós sempre precisamos buscar mais e mais da presença do Senhor. Se você ora, querido, a Deus 10 minutos hoje, querido, amanhã você ora 11, depois 12, depois 13, vai aumentando. Se hoje, querido, você lia um trecho da Bíblia, amanhã você lê um trecho e meio, depois da manhã você lê dois trechos, vai crescendo, querido, vai aumentando a tua vida diante do Senhor, o teu compromisso com Ele. Se você via um culto, querido, no mês na igreja, amado, pelo amor de Deus, começa a vir 2, 3, 4, a semana toda, querido, vem adorar ao Senhor. Teu compromisso com Deus, teu compromisso não é com o homem, teu compromisso é com Deus. Nós simplesmente, querido, mostramos o caminho que você deve andar. Você pode ter certeza, amado, se você falar assim, não, se eu me perder um dia, o sangue meu vai cair sobre o pastor, eu quero ver que vai cair sobre mim. Estou apontando o dedo aqui, ó. Nós estamos apontando o dedo aqui para você faz 4 anos. Apontando toda a direção a Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Põe teus olhos nele, na palavra, busca Ele, vê Ele no chão. Deixa de botar pozinho no rosto e bota o rostinho no pó.
clama a Ele, adora o Espírito em verdade. Sabe, amado? Agora, o fato de nós recuarmos, querido, o prejuízo na verdade é somente nós. Somente nós. Deus tem mais ainda. Deus ele pode levantar alguém melhor que nós e fazer muito mais do que faria na nossa vida se nós voltarmos. Só para dizer aí, ó, tá vendo? Aí, Balaão, você tem dificuldade para ouvir a minha voz, a mula está ouvindo. Tem dificuldade para ver alguma coisa, a mula está vendo. Então, amado, Deus ele faz o que ele tem que fazer, só que o privilégio é nosso, então nós não vamos dar nosso lugar para ninguém, né, amado? E no final do culto nós vamos falar a respeito de um desafio que nós temos para a igreja, maior do que esse que nós estamos tendo. Pode pensar assim, pastor, mas não está bom as lutas que nós temos? As lutas da vida vão te fazer estar fortes, cada vez mais fortes na presença de Deus. Glória a Deus. Se você falar assim, não, eu não quero luta na minha vida, sabe o que vai acontecer? Você vai ser um crente mirrado. Primeiro vento que der vai te levar embora. Primeiro vento que der vai te fazer cair, você vai perecer. Então, querido, as lutas que você passa, as adversidades que você tem na tua vida vão te fortalecendo na presença de Deus, amém? Então, quando ele disse assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, Cristo, na verdade, mostrou, querido, a necessidade de nós levarmos pessoas com Ele para a solução também, porque isso, na verdade, não é só para a nossa vida. A gente, às vezes, encontra algo para as nossas vidas, mas quando nós olhamos do lado, querido, nós vemos pessoas exatamente como as pessoas que num dia nós fomos exatamente como elas estão hoje. A gente, às vezes, fala a respeito de amor, né? Fala a respeito de graça, fala a respeito de misericórdia. Mas que tipo de vida que você levava antes? Você não precisa falar, não. Está em teu coração. Que tipo de vida que você levava antes? Quantas pessoas você conhece que levavam a vida que você leva em perdição? E quantas vezes você falou do amor de Deus para elas? Sabendo que elas estão cansadas, sobrecarregadas, e elas precisam de alívio para suas almas. Para quantas pessoas a gente fala? Logo, logo a gente vai ter irmãos que vão estar fazendo evangelismo. Logo, logo, daqui a muito breve mesmo. Levando descanso, palavra de salvação para as pessoas que precisam de refrigério para suas almas. Eu creio que não muito longe disso, a gente vai estar fazendo culto nos domingos, lá, sabe onde o pessoal fica vendendo as coisinhas ali de frente à televisão? Tá naquele lugar ali. Eu creio que não muito longe desses dias a gente vai estar fazendo culto lá, para levar descanso para as pessoas que têm dificuldade até de entrar por essas portas. Mas a gente vai até lá. E se alguns não quiserem sair das suas casas, a gente aumenta um pouquinho mais o som entra dentro da casa delas também. E até lá elas vão poder ouvir a respeito da palavra de Deus, do alívio para a alma. Porque muitas vezes no meio da igreja fica no descanso da casa, mas a alma está cansada, a alma está fatigada. E descanso para a alma, querido, não é na rede. Qual descanso para a alma? Alma, vou descansar você na minha rede. Rede não descansa a alma de ninguém. Não tira a tribulação da alma de ninguém. Descanso para as nossas almas nós só encontramos em Jesus Cristo, amém, amado? Só em Jesus nós encontramos descanso para as nossas almas. E querido, enquanto nós encontramos descanso para as nossas almas, o Senhor ele vai começando a trabalhar. Depois que nós aceitamos o trabalhar dele na nossa vida, ele começa a trabalhar. Ele começa a restaurar. Ele começa a tirar os pesos desnecessários que muitas vezes nós carregamos. Você conhece gente que carrega coisas que não presta, que não precisa, nem sabe por quê? Se você, coisinha básica aqui do nosso dia a dia, dá uma olhada no chaveiro que você carrega. Você vai usar uma chave, você carrega 10 chaves. Só, mas essa aqui eu uso para, mas você vai usar agora? Não vou usar, mas quando precisar está tudo junto. Você vai ter que carregar tudo isso aqui. E anda aparecendo, sabe aquelas animais, a gente morava no Paraná, tem uns animais de sininho. Eles andavam fazendo assim. Então, para ver que ela vinha chegando, parece que eles estavam carregando aquele pesão, aqueles molhos de chave, aquelas coisas desnecessárias, sabe? Uns cadeados que nem funciona, nem chave tem mais, está guardado, travado lá. Eu falo porque em casa tinha alguns e a gente anda jogando fora, a mulher não está olhando, joga fora. A hora que ela vê, já foi no lixeiro. Então, porque senão fala assim, não, guarda aqui. A gente leva no chaveiro, isso é mais caro você fazer uma chave, você comprar um negócio novo, às vezes. Então, às vezes a gente carrega aquele peso desnecessário para a nossa vida, porque nós não entregamos, querido, diante do Senhor, nós não entregamos aos pés do Senhor Jesus.
Mas muitas vezes eu oro a Deus, eu entrego diante do Senhor, mas por que Ele não pega? Sabe por que nós oramos, irmãos? E muitas vezes falamos que entregamos algo diante do Senhor e continuamos carregando o mesmo peso? Porque a gente fala não crendo que o Senhor vai fazer, mas a gente fala por causa da fadiga que muitas vezes está sobre nós. A gente fala muitas vezes por causa do desespero, por causa da ansiedade que está sobre nós, querendo se livrar daquilo logo. Mas não crendo em todo o tempo, Jesus, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai ajudar a carregar o meu fardo, o Senhor vai trazer alívio para a minha alma. Porque quando nós oramos assim, crendo, amado, e quando a gente ora crendo, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, precisa existir mudança de comportamento. Sabe por quê? Porque quando eu peço para o Senhor fazer uma obra na minha vida, não existe, querido, mudança de comportamento, esforço meu. A mesma coisa que fala assim, ó, os pedreiros que tem, fala, ó, vem aqui terminar a obra, vem terminar o serviço e não compra material de construção. E ele vai falar, mas como é que eu vou fazer? Não tem como fazer, tem que ter o recurso aqui, o material. É a mesma coisa. Se eu falo assim, Senhor, faz a obra na minha vida, mas eu também não estou com postura. Eu não procuro mudar, não procuro mudar as companhias, eu não procuro deixar de ouvir o que eu estava ouvindo e que eu sei que vai trazer contaminação para dentro de mim. Eu não procuro mudar os meus olhos, não procuro tirar os meus olhos da podridão muitas vezes e passar para o outro lado onde eu sei que tem edificação. Porque vem aqui, amado, nós sabemos o que é bom para nós, nós sabemos o que é ruim. A gente pode ir para um lugar mau, mas a gente faz isso consciente, muito consciente. A gente sabe o que é edificação para a nossa alma, a gente sabe o que não é. Às vezes a gente põe lá no bolo e lá no final fala, ô Senhor, Tu sabes, Senhor, que Teu servo é fraco. Claro que sabe que é fraco, mas sabe também que a gente tem condição de se livrar disso. De todas essas coisas que acabam desagradando a Deus e enfraquecendo cada um de nós e trazendo perturbação para a nossa alma, trazendo aquele peso para a nossa alma. Nós sabemos, por mais que a pessoa não tenha o Espírito Santo, ela tem uma consciência. E essa consciência diz, olha, isso aqui é certo, isso aqui é bom, isso aqui não é, isso aqui. Mas nós temos o Espírito Santo e Ele nos mostra aquilo que é bom para nós, aquilo que vai colaborar, querido, para o tratamento de Deus na nossa vida. É algo assim interessante, irmãos. Já vou estar encerrando. É algo assim interessante que Jesus, Ele diz aqui, olha só que interessante. Tomai sobre vós o meu jugo. Aqui fala aquela também a respeito do animal, do jugo lá, daquilo que era colocado sobre os ombros dos animais, não entrando diretamente nessa questão, mas tomai sobre mim, sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E olha só, e aí então, só aí então, encontrareis descanso para as vossas almas. Interessante, falando em troca, interessante, Jesus fez uma espécie de uma troca. Jesus viveu a vida de perseguição desde o, vamos falar assim, desde o ventre já. Mas olha só que interessante, de dificuldade desde o ventre, até para nascer. Mas olha só que interessante, quando Jesus ele fez essa troca conosco, Jesus trocou de lugar conosco, qual era aquilo que o nosso fardo, o que estava sobre nós? Sobre nós estava todo o mal. Sobre nós estava toda espécie de, sabe, toda a condenação, todo o julgamento, toda a ira de Deus estava ali sobre nós, ia ser derramado sobre nós. E foi isso sobre Jesus. Jesus ele tomou, sabia que nós não conseguiríamos, ele tomou as nossas dores e levou sobre si. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então ele fez essa troca com cada um de nós. Mas Jesus ele tinha uma vida. Ele tinha uma vida. É interessante que ele, vivendo a vida dele, ele nos mostra através da palavra do Senhor a respeito de como era a vida de Jesus. É interessante que Jesus era um homem querido, era um homem de oração, Jesus. Você vê Jesus passando a noite nos montes, orando, buscando a presença do Pai. Sabe, querido, dá para saber, a Bíblia não declara, o Senhor não permitiu que isso fosse revelado aos homens, mas a noite inteira conversando com o Pai, Jesus conversando com o Pai, orando a Deus. A noite inteira. O tempo passa, claro, a intimidade faz com que a pessoa não perceba o tempo. A noite inteira ali falando com o Pai. E quando houve essa troca entre nós e Jesus,
Ele foi para a cruz, no nosso lugar. Só que primeiro, Jesus era um homem de oração. Nós precisamos ser pessoas que venham orar a Deus e buscar a presença do Pai. Sem oração, queridos, sem a nossa fala, sem a nossa conversa, sem o nosso tempo ali com Deus. Não, oração, deixa eu falar uma coisa para você. Oração não é um bicho de 100 cabeças. É uma conversa tua com Deus. Sabe, aquilo que você tem no coração para falar para o Senhor a respeito dele. Claro, na oração tem momentos de adoração que se adora o Senhor Jesus e tal. Mas aquilo que você tem no teu coração como gratidão a Ele, depois aquilo que você tem para falar realmente com Ele, também as suas dores, suas dificuldades, suas dúvidas, desejos dentro do teu coração, e você se expressa tudo a Ele. Conversa sua com Deus. E Jesus estava lá o tempo todo orando, e buscando e clamando e intercedendo pelos discípulos. Sabemos isso porque quando ele se revelou lá, que intercedeu por Pedro para que Satanás não se lembrasse da vida de Pedro, então ele intercedia pelos discípulos. Mas olha só, mano, no primeiro passo, que é a oração, eu comentei isso até mesmo com alguém esses dias a respeito do preço que existe dependendo do horário que nós buscamos a Deus. E o livro de Provérbios diz, é um dos livros que diz a respeito de nós estarmos orando de madrugada. Ele diz assim: eu amo os que me amam, e os que buscam na madrugada me encontrarão. Eu estava comentando até com alguém esses dias, irmãos, o preço que você tem para orar nesses horários é uma coisa tremenda, que você paga, é uma coisa tremenda. Você levanta procurando o chão, sabe, você levanta assim atordoado, assim, imaginando que cabeça doendo e a cama olhando para você, e você olhando para ela, querendo dizer, eu vou voltar. Mas você olha para alguém que é mais importante, que é Jesus, e fala assim, não, eu vou falar com Ele. Glória a Deus. E você vai até os pés do Senhor Jesus. Mas é um preço tão grande, meu querido, que eu creio que os olhos de Deus se voltam para a terra. Sabe, mano? Se voltam para a terra e ficam observando a nossa vida. Existe uma cama que traz prazer para o nosso corpo, e o corpo precisa, porque daqui a pouco vai levantar para trabalhar ou para as atividades, vamos dizer assim. Mas a alma está lá, querido, o espírito está lá querendo buscar de Deus, independente do que o corpo vai sentir depois. Porque está escrito que aqueles que esperam no Senhor, Ele renovará suas forças. Então ele vai e ele começa a buscar de Deus. Porque ele sabe que é mais importante, querido, o descanso para a alma e para o espírito do que para o corpo físico. Ele começa a reconhecer isso na vida dele. E ele fala, não, a cama está maravilhosa, esse cobertorzinho aqui, maravilhoso, puxa que maravilha, eu vou virar aqui de lado. Mas não, eu vou buscar a presença de Deus. Jesus passava noites, claro, buscando a presença do Pai. Ele sendo o legítimo Filho de Deus, nós recebemos o Espírito de adoção, mas nós somos filhos através de Jesus. Mas Jesus não, Jesus veio igual, Filho de Deus, buscando a presença do Pai o dia inteiro. Como é que Jesus saiu dos momentos dele de oração? Ele sai pisando sobre as águas como se fosse o concreto, como se fosse o chão. Sai pisando, andando, normal para ele. Terra, água, tanto faz. Poder, autoridade, vida com Deus traz, querido, essa intimidade. O Senhor, Ele faz com que você ande sobre as águas, isso espiritualmente falando também, onde aquilo que parece, querido, que vai afundar, não, o Senhor, Ele faz com que aquilo se torne firme. E Ele segura na tua mão, Ele caminha com você, Ele confirma aquilo que você tem para fazer, porque é algo que vem de Deus, amado, algo que vem do Senhor. Mas isso nós conquistamos onde se conquista isso, querido? As vitórias do nosso dia, amado, bota uma coisa no teu coração. As vitórias do teu dia você não conquista vivendo o dia a dia na habilidade que você aprendeu aí, querido, no mundo afora. As vitórias que nós conquistamos, que nós ganhamos lá no pé da nossa cama, lá quando nós botamos o nosso rosto no chão, lá nós já conquistamos a vitória. No dia a dia nós só recebemos aquilo que vem de Deus para nós. A vitória você não conquista saradão, a vitória você não conquista, querido, com os teus conhecimentos. Isso é muito bom, mas as vitórias você conquista da maneira que se menos espera, que os homens menos esperam. Lá em Curitiba, rostinho no chão, clamando ao Senhor, derrubando algumas lágrimas ali, falando, Pai, eu te amo. Pai, o chicote está comendo, mas eu te adoro. Glória a Deus. O lombo está ardendo, mas eu estou aqui para glorificar o teu nome. Senhor,
As ondas parecem estar mais altas que eu, mas o Senhor vai me dar uma prancha para eu surfar sobre tudo isso aqui, porque Tu és poderoso e o Senhor vai fazer infinitamente mais na minha vida. Crendo, querido, meu Deus que é todo poderoso, amado. Então, querido, o Senhor Ele tem uma obra maravilhosa para fazer nas nossas vidas. Existe muito mais coisa para comentar com os irmãos, mas nós conquistamos isso muitas vezes no silêncio aos olhos dos homens. Quando o grilo está cantando daqui, você está buscando a Deus ali. Sabe? O grilo canta de lá, você olha de cá. Nas horas que menos os homens imaginam, o povo de Deus vai buscando a presença do Senhor. Eu achei algo maravilhoso, amado. Minha tia, olha a minha tia. Ô Senhor, irmãos, muito simples, né? Ela tem dificuldade só para falar. Escrever assim, muita dificuldade. Minha tia mora em Bauru, ela tem uma sabedoria, amado. É coisa de Deus. Eu estava conversando com ela um tempo atrás, eu já comentei isso com os irmãos. Senhorinha muito simplesmente sábia, uma mulherzinha. E ela comentando que na igreja ela tem um círculo de oração, enfim. Ela falou, a gente ora tudo junto de madrugada. Eu falei, tia, como é que a senhora ora tudo junto de madrugada? A senhora ora na casa da senhora, mas e os outros, como é que faz? Como é que a senhora tem certeza que os outros vão estar em sintonia? Ela, não, sabe o que a gente faz? Me chama de Paulinho. Não, Paulinho, sabe como é que a gente faz? Eu acordo aqui e eu vou ligando para as irmãs, ó, acorda porque é hora de falar com Deus, acorda porque é hora de falar com Deus. E aí eles começam, uma hora daqui, outra dali, outra de lá, eles começam a entrar nessa sintonia e começam a clamar o nome do Senhor. Bom, simplesinha mulher, mas tem coisa assim que Deus dá e fala, ó, isso é para você, separei para você, essa maneira é tua, homem nenhum vai dar um negócio desse. E a gente aprende assim, amado, a gente fica espantado, fala, meu Deus, é coisa que é do Senhor. Isso aí você não aprende em faculdade, não, né? Você não aprende por aí nas universidades, não. Você só aprende buscando a presença de Deus, amém, querido? Então, querido, o Senhor quer fazer obra poderosa, obra maravilhosa na nossa vida. Não vamos entender mais por causa do horário, né? Sei que os irmãos vão acordar cedo. Mas, enfim, irmãos, o Senhor Ele nos chama para a aproximação dEle. Sabe, irmãos, quando nós nos aproximamos de Deus, quando eu falo aproximar, irmão, é porque você já se esvaziou de você mesmo, de tudo que você é. Você cancelou, você não é mais você mesmo, você pega a identidade de servo de Deus, você carrega ela com você. Isso eu falo quando você se aproximar de Deus. Aí você começa a se aproximar dele. Você esquece quem você é. Você tira o eu, sabe, quando você for se expressar. Ah, como é que você está? Ah, não, eu estou... Esquece o eu, porque esse eu é um problema na vida do cristão. Porque ele sobressai muito, acaba sufocando a obra que Deus tem para cada um de nós. Então, querido, quando o Senhor ele tem um propósito, querido, nós precisamos dessa aproximação dele. E quando, querido, nós nos aproximamos, quando nós nos achegamos a Ele, quando nós nos chegamos próximos ao Senhor Jesus, Ele começa a fazer umas coisas assim maravilhosas na nossa vida. Ele começa a andar, querido, por caminhos que nós nunca andaríamos. Nós nunca falaríamos ou nos comportaríamos de tal maneira se dependesse de nós mesmos. Nunca pensei que fosse criar tanta inimizade assim pelo fato de ser cristão. Nunca imaginei. Tanta inimizade, tanto bico estufado para lá e para cá. Nunca imaginei. Nunca imaginei que pudesse deixar alguém na minha casa e ir para a igreja, mesmo sabendo que é uma companhia, uma pessoa amiga, uma pessoa importante. Para mim, nunca imaginei um negócio desse. Nunca imaginei que pudesse um dia sair da rodinha do trabalho porque está umas conversas lá que as pessoas não querem nada com nada disso. Nunca imaginei que pudesse sair de uma rodinha porque isso não está fazendo bem para mim. Sabe, não testifica. Nunca imaginei isso. Nunca imaginei que pudesse deixar um prazer da própria carne. Isso é bom, a carne faz mata, é claro. Mas nunca imaginei, tenho certeza que você nunca imaginou. Por causa do teu Deus, embora você tenha vontade de fazer, por causa do teu Deus, quando vem o prazer diante de você, você lembra do sacrifício que Jesus fez na cruz. Puxa, Jesus, andou aquelas ruas de Jerusalém, uma cruz nas costas para minha cruz. Foi crucificado, não, sabe, uma palavra só podia destruir todos ali, mas ele sofreu calado.
por minha causa. Deixou os prazeres desse mundo para viver uma vida de intimidade, de comunhão com o Pai por minha causa. Por causa, olha, eu gostaria de ter, mas por causa de Jesus, minha resposta é não. Pode ter um negócio desse. Só para ter uma aproximação, um passo mais próximo de Jesus. O cristão nunca imagina os negócios desses. Quando alguém fala uma coisa para você e já te ofende, temperatura sobe lá em cima, fosse tempo atrás já soltava uns carretão de palavra que já voltava a pessoa no chão. Mas por causa de Jesus, você olha, isso não vale a pena comentar, você não comenta, senão você abençoa ali. Comenta com a pessoa que aquilo não leva a nada, sabe? Deus não se agrada dessas coisas, sabe? Que você tem motivo, sim, muitas vezes, muitos momentos na sua vida, e com as palavras que você tem, que você usa, uma mulher que muitas vezes está acostumada a pisar em cima de você, você tem condição de humilhar diante de todos. Mas por você ser um cristão, pela palavra de Deus, eu sei que nós temos que responder com mansidão e só sacudir o pó e partir para o outro lado, partir para quem quer Jesus, só por causa disso. Você fala assim, não, eu vou orar por você, eu vou orar pela tua vida, porque hoje você pisa em mim, porque você não sabe na verdade quem eu sou, quem Deus me fez ser. Mas um dia a gente vai caminhar junto para ir para a igreja, a gente vai louvar Deus junto. Você é capaz de falar isso aí para quem está acostumado a humilhar você, para quem está acostumado a falar um monte de coisa para você que te aborrece, e você sabe que te aborrece. Você tem condição de falar um negócio desse? Só por que eu vou falar uns negócios desses? Só para se aproximar de Jesus. Só para se aproximar dele. Como quando Estevão estava sendo apedrejado. Cada um, pecadores, mas jogando pedra em Estevão. Porque não queriam ouvir aquilo que eles realmente não vinham fazendo. E Estevão poderia dizer: malditos sejam vocês. Vocês não querem ouvir a palavra de salvação, então se vocês continuarem nessa vida, vocês vão para a perdição, vocês vão para o inferno. Estevão ali como cristão pereceu. Estevão abençoou as pessoas ali na hora da morte. Pediu para que Deus não colocasse aquele peso, aquela culpa sobre eles. Por causa de Jesus, não por causa de si, porque a carne sente, a carne sofre, a carne é maltratada. Mas a alma é satisfeita, o desejo da alma é satisfeito, graças a Deus por isso. E quando nós nos aproximamos do Senhor, querido, só para encerrar, Deus ele abençoa, Deus ele abençoa a nossa família, Deus abençoa a nossa família, Deus abençoa nossos filhos. Quando nós nos aproximamos de Deus, é interessante que às vezes a pessoa ela busca os motivos de Deus abençoar aqui, ali, lá e simplesmente isso. Mas ela se esquece, ou talvez ela não sabe, que quando ela busca o Deus de todas as coisas, o próprio Deus ele já acrescenta na nossa vida. O próprio Deus ele já faz aquilo que ele faria na nossa vida e que ele gostaria de fazer. Porque é diferente você buscar os privilégios de Deus do que você buscar um Deus que com ele vem todos os privilégios. Sabe? É interessante hoje a gente busca os benefícios, né? Se busca muitas vezes os benefícios, né? Deus, não isso, não aquilo. Mas quando você fala assim para Deus, Deus, me dá a tua intimidade, sabe? Quero provar da tua intimidade. Sabe? Você já viu? É claro que você não viu. Mas pessoas são casadas assim, e elas vão para a lua de mel, ou elas vão na sua noite assim, na sua intimidade, o casal, o cônjuge, na sua intimidade, um do lado de dentro, do outro lado de fora. Já viu? Quando dois caminhos solteiros, uma parede na meia e do outro lado, você já viu isso? Para ter intimidade tem que estar junto, sabe? E para ter intimidade, as pessoas não precisam ficar sabendo da nossa intimidade. Quando se vai muitas vezes para a intimidade, vida conjugal, o que se faz? Se fecha a porta e tranca lá. Sabe? Fechar a porta do mundo lá fora, para nós termos a nossa intimidade com Deus. Fechar a porta, tribulação, perseguição, isso aqui, tanta coisa, prazer, tanta coisa tentando entrar. Mas não, para a intimidade com Deus a gente tem que fechar a porta. Larga tudo do lado de fora. E fala assim, Senhor, agora
É eu e o Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Eu e o Senhor aqui. O Senhor vai me capacitar, o Senhor vai me dar força, o Senhor vai me dar vitória, Deus, para eu enfrentar esse mundo lá fora. Para eu ser o mais que vencedor nesse mundo lá fora, Deus. Por isso que eu vou me dobrar diante da Tua presença, eu vou buscar o Senhor nessa hora, Deus. Para que o Senhor me faça prevalecer, para que o Senhor me faça permanecer de pé. Aquele que está de pé, cuide para que não caia, mas para que o Senhor me faça permanecer de pé. Para que ainda que tantos tenham caído do nosso lado, tantos à nossa direita, mas para que eu não seja atingido, porque eu estou debaixo das Tuas asas, debaixo da Tua proteção. Sabe, querido? Intimidade é ali. Intimidade é ali. Quando as pessoas olharem para você e verem você vencendo em Cristo Jesus, aí vão perceber a intimidade que você tem com Deus. Quando as tuas atitudes se refletirem no mundo lá fora, as tuas palavras, aí vão perceber a intimidade que você tem com Deus. Sabe? A tua boca não vai praguejar, não vai amaldiçoar os momentos difíceis da tua vida. Nem os teus filhos, nem os teus pais, nem as dificuldades, as adversidades que muitas vezes querem te sufocar. Tua boca não vai amaldiçoar isso. Porque você sabe que aquilo não é nada diante do Deus que você serve. E acima disso existe um Deus que é todo poderoso. Que se Ele quiser, com uma palavra dele, Ele pode mudar toda a situação, toda a circunstância, Ele pode mudar. Mas para chegar a isso, nossa alma tem que estar descansada. Tem que estar descansada no Senhor. Se coloca de pé por um instante. Se coloca de pé. O nosso ego, irmãos, elevado lá em cima, não vai trazer descanso para a nossa alma. Nosso orgulho, nossa arrogância não vai trazer descanso. O prazer da nossa carne, a avareza, a prostituição, não vai trazer prazer para a nossa alma, não vai trazer prazer para a nossa alma, descanso para ela não vai trazer. Somente um momento, querido, pode fazer com que isso faça diferença para a vida toda em nós e possa trazer prazer para a nossa alma e descanso para ela. É no momento que muitos menos imaginam, que é o nosso momento de comunhão e de intimidade com Deus. E nós estamos aqui também para isso nessa noite. Para isso nós nos reunimos aqui, com o mesmo propósito, com o propósito de buscar, querido, não simplesmente os benefícios de Deus. É claro que nós olhamos com porta aberta para que a pessoa seja isso, seja aquilo, mas em primeiro lugar, a nossa vida com Deus, a nossa vida no altar de Deus. Porque é isso que precisa prevalecer dentro de cada um de nós. É isso que prevalecia na igreja primitiva e por isso que eles venciam. Porque eles não estavam preocupados consigo mesmos, mas com o Deus deles. E com a obra de Deus que Deus tinha para fazer. Nós estamos nos colocando, querido, diante de desafios que eu tenho certeza, querido, que você vai demonstrar o amor de Deus que existe dentro de você e o amor que você tem por Ele. Abra a tua boca, continue com seus olhos fechados, mas abra a tua boca e apresente diante do Senhor, querido, aquilo que parecia ser um peso tão grande para a tua alma, aquilo que parecia ser um peso muito grande para você, amado. E talvez tenha te atormentado, tirado tua paz, do teu sono. Uma coisa assim, querido, nós oramos para que tire o nosso sono. É o Senhor, querido, nas noites, para que nós venhamos buscar a presença dEle. Se nós viermos, querido, a perder o sono, que seja, querido, para buscar a presença do Senhor. E para estarmos na nossa comunhão, na nossa intimidade com Ele. Feche os teus olhos e apresente a tua vida diante de Deus. Mas apresente, querido, não os prazeres para a tua carne, mas busque, querido, os prazeres, querido, e o prazer para a tua alma. E o prazer para a tua alma, querido, é você louvar, é você adorar, é você glorificar, é você buscar, é você estar na presença dele, é você meditar na lei dele de dia e de noite, como está escrito, é você caminhar com
Ele, querido, é você deixar Ele fazer parte da tua vida, é você falar: Senhor, vem comigo, Senhor. Senhor, eu gostaria, Deus, que o Senhor participasse dos meus afazeres, gostaria que o Senhor colocasse, Deus, a palavra na minha boca, Senhor, todos os dias da minha vida, o que eu tiver que falar, que o Senhor venha falar antes do meu coração, Deus. Eu não tomar nenhuma atitude precipitada, nenhuma atitude de você mesmo, mas que Deus tome atitudes, querido, na tua vida e pela tua vida. Pai bendito, Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças, Deus, nós te adoramos, nós bendizemos, Deus, o teu nome, Pai. Nós agradecemos, Deus, a ti nessa noite, e nós levantamos, Senhor, as nossas mãos, Pai. Nós levantamos as nossas mãos a ti, oh Deus, como sinal de que o Senhor está no alto, e de que nós cremos em ti, de que nós cremos, Deus, na tua santa palavra. Pai amado, Pai Todo-Poderoso, eu te peço, Deus, nessa hora, em nome de Jesus, eu apresento, Deus, os teus filhos diante do Senhor, Pai. Eu te peço nessa hora, como intercessor, Deus, nessa noite, em favor dos teus filhos, desses que estão aqui nessa noite, Pai, que muitas vezes, Deus, até mesmo estando, Deus, dentro da igreja, Pai, parece que a alma, Senhor, encontra, Senhor, Pai, afadigada, parece que a alma se encontra, Pai, muitas vezes perturbada, até mesmo, Deus, mas, Pai, no nome de Jesus, a tua palavra diz que nós, assim como nós viemos nu, Senhor, para esse mundo, nu, Deus, para ele nós voltaremos. Mas uma coisa nós carregaremos, Deus, o amor que o Senhor plantou dentro do nosso coração. Nós queremos carregar, Deus, dentro de nós, Pai, a gratidão que nós temos pelo Deus que nós servimos. Nós queremos, Deus, carregar, Pai Santo, dentro de nós aquilo que o Senhor colocou dentro do nosso coração, que o Senhor pediu para que nós viéssemos, Deus, a amar, Pai, da mesma maneira como nós gostaríamos, Deus, de ser amados. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos, Pai, o teu povo nessa noite, abençoamos a tua igreja, abençoamos, Pai, esses que são Deus, que te servem e que gastaram, Deus, horas, Deus, para estar aqui, Deus, na tua presença, Pai, para te louvar e para adorar o teu nome. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, derrama, Deus, sobre a vida dos teus filhos, Pai, derrama o teu temor, derrama, Pai, a tua graça, Pai, a fé, Deus, essa fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Pai, derrama, Deus, sobre os teus filhos, Pai, o óleo sobre a tua unção, para que Deus possa cair sobre os olhos deles, Deus, para que eles possam abrir os olhos e ver aquilo que o Senhor tem preparado, Deus, para cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, que os caminhos, Deus, que os teus filhos, Pai, percorrerem, sejam os teus, Pai, sejam os caminhos do Senhor, não nossos próprios caminhos, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, porque só andando pelo caminho que o Senhor tem, Deus, traçado para cada um de nós vamos, Deus, conseguir chegar à pátria celestial, nós vamos conseguir chegar até a Nova Jerusalém, a Canaã celestial. Pai, em nome de Jesus Cristo, o temor do Senhor, Deus, possa nos acompanhar, Deus, o favor do Senhor, a graça do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai, eu oro a Ti, Pai, em nome de Jesus, essa noite, Pai, pedindo para que o Senhor possa estar entrando, Pai, na casa dos Teus filhos. Entra, Senhor, lá, Pai, até mesmo onde existe o jugo desigual, Pai. Entra na casa dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Coloca, Senhor, em nome de Jesus, o desejo, Pai, no coração dos Teus filhos, Pai, das Tuas filhas, de abençoar, Pai, de interceder, de clamar, Deus, até mesmo por aquilo que aos Teus olhos parece ser perdidos, mas que os Teus filhos venham, Deus, a clamar, mesmo com situação adversa, com a situação contrária, os Teus filhos, Pai, venham clamar, Deus, a Ti, venham apresentar, Deus, diante do Senhor, situações, questões, Pai, que eles tomariam decisões, Pai, do dia para a noite, mas que o Senhor possa tomar decisões para os Teus filhos e colocar esse desejo no coração. Que o prazer deles, Deus, seja caminhar na presença do Senhor. Que o prazer deles, ó Pai, seja andar, Deus, na Tua presença, seja estar na Tua casa, seja buscar a Ti, Pai Santo, porque mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. A nossa alegria, Pai, o desejo, o alegre, o contente do nosso coração, Pai, seja de estar na Tua presença, seja, Deus, de abrir a nossa boca, seja, Deus, de levantar a nossa mão e adorar o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Mesmo, Deus, na nossa simplicidade, Pai, mas para que nós venhamos, Deus, a tocar o Teu coração, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai Santo, nessa noite, Pai. Nós Te glorificamos, Pai Santo, nós Te agradecemos. E nós pedimos, Deus, leva os Teus filhos em paz e segurança para as suas casas. Leva os Teus filhos, Pai, em paz e segurança para os seus lares, Pai, em nome de Jesus. Deus, dá, Senhor, a noite de sono tranquilo, Pai. Incomoda, Deus, os Teus filhos lá no lugar onde eles estão, Pai. Dá no repouso deles até mesmo, Deus, para que eles venham buscar a Tua presença, para que eles venham, Deus, buscar a Tua face, para que os Teus filhos não venham deixar entrar dentro dos seus lares, Deus, aquilo que é maldito, Pai, mas somente aquilo que é bênção, aquilo que é para edificação
manifestar e se concretizar na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós oramos a Ti, Pai. Nós Te glorificamos, Deus, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, graças a Deus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Essa posição. Então coloca a tua mão assim, querido, nessa posição. Faz assim com a tua mão. Deus abençoe os obreiros, Deus abençoe os músicos. Deus abençoe os irmãos que vieram adorar o Senhor. Coloca a tua mão assim. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão inseparável do Espírito Santo de Deus esteja contigo e permaneça contigo todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Coloca a tua mão assim, ao alto da tua cabeça. Fala assim comigo: eu vou permanecer firme nas promessas do Senhor. Amém, querido? E a maior delas sobre a tua vida é a vida eterna. Amém, querido? Deus abençoe, vai em paz em nome de Jesus.